Foco ESG. Oferecimento. Banco do Brasil. Somos All Amazônia. Quase 30% da população, ou seja, 62 milhões e meio de brasileiros, viviam abaixo da linha da pobreza em 2021. Os números fazem parte do último levantamento do IBGE, que mostra como esse problema cresceu mais de 20% em um ano. Aliás, parece ser um desafio difícil de ser superado desde o surgimento da República. Ou não, de acordo com estudiosos, que veem oportunidades até no que vemos como lixo. Mas, na realidade, o resíduo se tornou a base para um negócio em evolução, a reciclagem, com um grande potencial de mudar vidas. Vamos saber mais com dois grandes exemplos. O Telines Basílio Júnior, mais conhecido como Carioca, era uma pessoa em situação de rua que tirava o sustento como catador. Hoje é pós-graduado e presidente de uma cooperativa de reciclagem. Associações e cooperativas de catadores organizadas que devem ser contratadas pelos municípios pelo serviço ambiental urbano que presta. Um serviço de utilidade pública para a cidade. Porque não existe coleta seletiva se não tiver um catador por trás. E os catadores e catadoras, eles precisam se tornarem protagonistas. Deixar o coitadismo de lado, o assistencialismo de lado e assumir o seu papel, a sua profissão. A Jéssica Domit é diretora de Relações Institucionais da Eu Reciclo, que conecta as cooperativas às empresas que queiram praticar a logística reversa. Tem um potencial na mão, com certeza, primeiro, de causar um impacto social, tá? Remunerando e destinando ali o seu resíduo para esses catadores e resolvendo um problema social que existe ali, existe no Brasil inteiro, então existem ali nesses municípios, e ainda elas podem resolver um problema do resíduo efetivamente, gerando inclusive uma economia de resíduo que deixa de ir para aterros e lixões. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vinda, bem-vindo. Esse é o Foco ESG e mais um episódio que vai falar sobre lixo, ou melhor, perdão, resíduo. Porque tudo dá pra gente aproveitar. A gente aprendeu bastante sobre isso, como o Brasil pode se estruturar para reaproveitar materiais, fazer uma logística reversa, no episódio 29, que você pode assistir também pelo YouTube, quando você quiser. Hoje nós vamos além, falar mais sobre a questão socioambiental, a diferença que se pode fazer. E a gente tem aqui grandes fontes. Uma delas é a Jéssica, bem-vinda. Muito obrigada, feliz em estar aqui hoje. Que bom que você veio com seu conhecimento. E também o Carioca, que está aqui com a gente, bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com você. Legal que você veio com a sua experiência aí para dividir com o pessoal. Com certeza. Vamos falar desse tema importante, então. Primeiro, vamos situar quem nos assiste, sempre gosto disso. O Brasil tem um grande potencial com resíduos? O Brasil tem um enorme potencial com resíduos. Hoje nós estamos falando que no Brasil são gerados, de acordo com o último panorama de resíduos, em 2022, o Brasil tem uma geração de resíduos de 82 milhões de toneladas. 82 milhões de toneladas são geradas no Brasil anualmente. E dessas 82 milhões, cerca de 30% poderia ser reciclado. Mas apenas 3% é de fato reciclado hoje no Brasil. Existem estimativas que falam em 5%, não temos o número ao certo hoje no Brasil, nenhum estudo traz esse número certeiro, mas de fato o potencial é gigantesco, então mais de 24 milhões de toneladas poderiam ser recicladas no Brasil. Esses 3% já fazem uma diferença grande, social, né? Para quem está inserido ali, ajudando, catando esse lixo, por exemplo, né? Separando para que ele possa ser reciclado e tudo mais. Sim, com certeza. É importante, quando a gente fala em reciclagem, a gente necessariamente já vem aqui no Brasil a palavra catador. Por quê? Eu explico. Porque a cada 10 quilos de resíduo que é reciclado hoje no Brasil, 9 passou na mão de um catador de resíduos. Então, o catador, a gente está falando tanto num catador individual, autônomo, quanto em catadores em organizações, cooperativas ou associações de catadores, mas todos têm passado na mão, praticamente todo, na mão de catadores. Isso é o que muita gente não entende, né, Jéssica, Carioca? Pensam que
por um acaso, né, eles só estão ali fazendo um trabalho para que possam ter no fim do dia uma renda para poder comer, às vezes, né? O pessoal não se liga na importância que eles têm para nós, né? A diferença que eles fazem para nós, que colocamos o lixo na calçada e não queremos mais saber, né, Carioca? É que existiu uma falta de informação para os consumidores em todos os sentidos, tanto da forma como ele deve descartar corretamente o seu resíduo, como também a importância do papel dos catadores. Que quando a gente fala a palavra catador, recorrendo a Aurélio, é aquele que cata alguma coisa. Só que a palavra catador é muito mais forte, tem um significado muito mais forte. Essa luta começou lá em 2001 com um grupo de catadores daqui da região de São Paulo que se uniu ao movimento Sem Teto em busca de melhores condições de vida, em busca de visibilidade. Ali nasceu o Movimento Nacional de Catadores. E já tentaram mudar, né? Porque a classificação brasileira de ocupação reconhece o catador como uma profissão. E já tentaram mudar, fazer uma coisa mais poética, né? Chamar de gestores ambientais, agentes ambientais, mas a palavra catador ela tem um significado muito forte para nós que somos raízes. Tá? A palavra catador ela está acoplado ali o advogado, está acoplado o segurança do trabalho, o gestor ambiental, a logística. Então, tudo isso está dentro dessa palavra. Quem não conhece a essência do que é o catador, igual a Jéssica muito bem colocou, 90% de tudo que é reciclado no país passa pela mão do catador. Então, dê ao protagonista o seu protagonismo. Pois é. Protagonista como ele, que tem essa história incrível e que é até humilde em não querer falar. Mas eu posso falar, né? Fique à que vontade. O Carioca era alguém em situação de rua, que morou 12 anos, assim que eu conheci. E depois ele acabou se envolvendo com isso, também sendo um catador. E aí você foi fazer parte de uma cooperativa. Conta essa história para nós agora. Bom, Como é que ela chegou, você chegou nela? Em 2002, a revisão do plano diretor executivo do município de São Paulo acenava com a possibilidade do município apoiar catadores organizados em cooperativa de reciclagem. E aí foi feito um pequeno censo na região sul da capital de São Paulo, onde identificamos na época 42 carroceiros, catadores, né? E foi nos oferecido um curso durante alguns meses e acabaram sobrando 22 pessoas, 22 heróis que constituíram a Coopercaps, que dia 30 de agosto último agora fizemos 20 anos de idade e que nos enche de orgulho porque daqueles 22 a gente fez como é que eu posso dizer, brotar, né? Postos de trabalho, espalhamos hoje no município de São Paulo outras unidades, então hoje a gente consegue gerar 365 postos de trabalho direto e principalmente priorizando aquelas pessoas com a maior alto grau de vulnerabilidade social, egressos do sistema prisional, jovens que ao completar 18 anos, se a cooperativa não adotar eles, a bandidagem adota eles primeiro, mulheres, 65% do nosso quadro são mulheres, comunidade LGBTQIA+, refugiados. Então a gente faz aquele papel social, né, ajudando assim o município a ter menos pessoas em estado de vulnerabilidade. Muito social, né? Com todas as situações que, inclusive, o ESG prioriza, né? Ele acabou de falar de diversidade, por exemplo, né? Olha só que incrível, né? Como muitos grandes empresários não entenderam isso ainda, né? E essa cooperativa já entendeu faz muito tempo, né, Carioca? E esse, inclusive, foi um exemplo do governo de São Paulo, há mais de 20 anos, do quanto muitas prefeituras poderiam fazer. Né? Eles queriam realmente entender o que estava acontecendo na cidade, que importância tinham essas pessoas. Se outras cidades fizerem isso, Jéssica, elas vão descobrir que elas têm um potencial na mão. Tem. Elas têm um potencial na mão, com certeza. Primeiro, de causar um impacto social
remunerando e destinando ali o seu resíduo para esses catadores e resolvendo um problema social que existe ali, existe no Brasil inteiro, então existem ali nesses municípios, e ainda elas podem resolver um problema do resíduo efetivamente, gerando inclusive uma economia de resíduo que deixa de ir para aterros e lixões. Pois é, e que é um verdadeiro drama que as Sim. prefeituras passam, os estados passam, né, de não ter mais onde colocar lixo. Né? E também existe uma exigência pela política nacional, né, e também pelo plano nacional, de que a gente deve ter mais aterro no Brasil e menos lixões. Né? Então, essa situação, inclusive, os catadores ajudam também nisso. Sim. A diferença que eles fazem, né, no lixão ou no aterro? Ao reciclar, ao destinar, separar esse resíduo deixa de ir para o aterro. Isso aumenta a vida útil do aterro. Então, um aterro, ele vai ter maior capacidade, vai poder viver mais tempo, vai poder ali receber resíduos por mais tempo se todo resíduo reciclável, de fato, passar para uma reinserção no ciclo produtivo, ao invés de ser aterrado, ou pior, para um lixão. A gente está falando de ter um salário base para essas pessoas, não é, Carioca? E aí, a partir disso, inclusive, elas podem ter mais com o serviço que elas prestam. São dois momentos que eu gostaria de frisar. Primeiro, são as associações e cooperativas de catadores organizadas que devem ser contratadas pelos municípios pelo serviço ambiental urbano que presta. Um serviço de utilidade pública para a cidade. Porque não existe coleta seletiva se não tiver um catador por trás. Então essa contratação deve se dar já, imediatamente. E uma outra coisa que eu gostaria de frisar é os catadores individuais, os catadores autônomos ou os catadores de rua, né? Que nós, ao longo dessa maturidade que ganhamos ao longo desses 20 anos, pensamos em como provocar a sociedade mostrando que essas pessoas são altamente produtivas e que nós precisávamos fazer algo para recuperar a dignidade dessas pessoas. E aí nós criamos o programa Rede Transforma. E hoje eu me sinto muito honrado de estar ao lado da pessoa que acreditou num programa social sem viés econômico nenhum, mas que traria dignidade e seria um momento de reintegração dessas pessoas, qualificando, aumentando sua renda. E esse programa Rede Transforma, ele visa isso. Tirar o catador da rua, trazê-lo para o profissionalismo, aumentar a sua renda e a sua autoestima, dando a ele condições de vender o seu serviço para grandes geradores, para padaria, farmácia, restaurante. E o programa Rede Transforma, ele nasceu com o sonho de um catador, de um filho de catador, porque esse projeto foi desenhado pelo meu filho, que viu o sofrimento do pai dele ao longo de 12 anos na rua, e que ele conseguiu transformar isso num projeto que nasceu pequenininho, com 3 catadores em 2022, hoje já são mais de 130. A gente está conseguindo processar mais de 150 toneladas por mês, e o crédito de logística reversa, que esse cidadão nem sabia que existia, está indo para a mão dele, melhorando e dando dignidade para essa pessoa. Esse movimento pela sustentabilidade também trouxe isso para esse negócio. Olha, estamos falando de negócio, e realmente Um negócio. Que não tenha para eles só essa remuneração, então, inclusive a fixa, que se vem por conta desse programa, né, de política mesmo, pública, o quanto que se vende do que é coletado, mas também um crédito de carbono hoje em dia já, né, Jéssica? Conta pra gente, explica como é que funciona com eles. É o crédito de reciclagem, ele é inspirado no crédito de carbono. Então, há muito tempo, a gente aqui na Eu Reciclo, né, a gente já buscava uma solução para o catador autônomo. A gente já trabalha desde o nosso ali comecinho embrionário, a gente já estava ali com cooperativas, organizações de catadores, de fato que tinham ali uma origem, uma formalização maior. E a gente tem uma questão no Brasil que são os catadores autônomos, aqueles que estão na rua com o seu carrinho, enfim, às vezes até carregando nas costas, né? Ou com bag, enfim. Então, é uma condição e que a gente não conseguia chegar até ele. O nosso crédito de reciclagem não chegava, esse valor não chegava no catador individual.
E quando o Carioca nos trouxe esse projeto, foi ali, nossos olhos brilharam e falaram, era isso que a gente precisava. Então, de fato, hoje a gente consegue fazer chegar o crédito de reciclagem para incentivar esse catador. E tem algo que eu aprendi com o Carioca, que o catador, ele tem, um dos princípios do cooperativismo é a livre iniciativa, né? Então a gente não pode trazer um catador que está na rua, que tem seus horários próprios, sua própria rotina, e obrigá-lo a vir para uma cooperativa, para uma organização formal. Então, como que a gente atrai essas pessoas, né, que fazem esse trabalho que é tão importante? E como que a gente remunera esse trabalho para não ser só sobrevivência, né? Então, quando o Carioca trouxe esse projeto, nós percebemos que essa remuneração poderia chegar no catador. Ele recebe hoje mais de 200 vezes mais do que ele receberia vendendo em qualquer outro lugar, num ferro velho, enfim, vendendo esse resíduo que ele cata. Hoje, ele levando isso ali para a Coopercaps... O resíduo dele vai direto para a indústria, né? E o resíduo dele vai direto para a indústria, porque a gente elimina o intermediário, ele pode receber muito mais e ainda tem essa receita adicional do crédito que chega nele e ele pode ali se profissionalizar cada vez mais. Às vezes até um documento, né? Sim. Ele tira um documento, desde ali de uma documentação básica, a gente que não tinha um RG, até ali ele fazer cursos para profissionalização mesmo. Posso só completar? Claro. Por favor. Até para a gente estimular, né, a educação e a formação dessas pessoas, né, porque através da educação eu consegui mudar a minha vida. A gente estamos desenhando um programa, um projeto, para que a gente possa oferecer um Bolsa Catador, que essa pessoa vai ganhar o dia dele, porque ele só sobrevive daquilo que ele coleta. Trabalhou, ele ganha o dinheirinho dele. Se não trabalhou, ele não ganha nada. Então, para estimular essa pessoa a voltar à sala de aula, nós estamos procurando parceiros para criar o Bolsa Catador, que é para incentivar economicamente, financeiramente essa pessoa e transformá-la num profissional que vai fazer gestão ambiental na acepção da palavra, gestão de resíduo. Inclusive, conta pra gente, Carioca, o exemplo além do seu, né? Acho que hoje você lá na cooperativa e também com esse programa, né, com os catadores individuais, deve ter percebido já que mudou a vida de algumas pessoas também, né? Ah, bastante. Eu tenho muito orgulho, né, de dizer que eu não sou um reciclador de lixo, eu sou um reciclador de vidas. E que, através da educação que eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, uma pós-graduação, eu percebi o meu papel dentro da comunidade, das comunidades onde a gente atua, que é justamente de transformar, através da educação, a vida das pessoas. E hoje a Coopercaps, ela tem cooperados formados em engenharia ambiental, em administração, em segurança do trabalho, tudo parcerias com entidades de ensino que nos oferecem oportunidade para que a gente possa levar essas pessoas para a sala de aula. Então, a educação começou a profissionalizar a Coopercaps, porque ela, vendo os nichos e as oportunidades e as necessidades de ter vários profissionais, a gente conseguiu transformá-los e educá-los e formá-los na acepção da palavra. Então isso faz a diferença na vida da Acredito que muitos deles acabam até saindo desse negócio e indo para outros quando eles se formam, universidades, por exemplo, né? Mesmo sendo de transição, é uma situação sustentável, né, Jéssica? Que ainda você pode captar cada vez mais colaboradores, catadores, né, e cooperativas, e outros que vão buscando novos rumos, podem sair tranquilamente. Veja, hoje no Brasil, qual a situação que nós temos? Hoje um catador, ele não vira catador para salvar o meio ambiente. Tá? Ele vira catador por uma condição social. Fome e miséria. Fome, miséria, vício. Enfim, são diversos fatores hoje que nós temos no Brasil e muitos catadores eles se colocam numa numa condição transitória da catação, e ele não se coloca como catador. Ele tem até preconceito de falar que ele é um catador.
Tá? E o que a gente quer ver, e isso ainda acontece muito no Brasil. Eu acho que exemplos como o Carioca e o que a gente vê dos catadores ali da Copercaps, eles ainda são escassos no Brasil. Mas a gente vê ali uma luzinha no fim do túnel, uma esperança forte de que isso pode acontecer e pode se replicar. Então é esse nosso trabalho, mostrar ali que eles podem crescer e não se manter nessa situação. Então, como que a gente faz isso? É trabalhando ali na estruturação de fato dessa cadeia. É trabalhando, como o Carioca disse, é na educação, ela é essencial. É demonstrar que isso sim é um trabalho digno, tá? Que pode ser uma condição transitória, mas também pode ser um trabalho ali que ele vai começar a ganhar dinheiro com isso. É com a venda do material? Não é só a venda do material. Tem que ter ali uma tributação melhor, tem que ter o crédito de reciclagem que remunera ali a obrigação que é pela Política Nacional de Resíduos Sólidos das empresas, de quem está colocando o resíduo, né, a embalagem no mercado, porque a maior parte desses resíduos recicláveis hoje são compostos de embalagens após o uso do consumidor. Então, é a nossa bebida, é a nossa comida, tudo que vem embalado, isso vai acabar ali num aterro e com sorte na mão de um catador, com muita sorte. Né? Porque ainda é pouco reciclado. E a gente tem que transformar isso num trabalho digno, mostrar que eles podem ter condições e não vão trabalhar num lixão, mas eles vão ter um galpão que vai ter licença, auto de vistoria de bombeiro, que vai ter ali banheiro, cozinha, que eles vão poder colocar cada vez mais máquinas, gerar cada vez mais ali reciclável, ter um caminhão para fazer coleta. Então, aos pouquinhos, é isso que a gente quer, porque é algo que eu aprendi com os catadores que a gente lida há alguns bons anos, é que existem cooperativas financeiras, cooperativas de laticínio, muito bem sucedidas. Por que a de catadores não pode ser também? Cooperativas que as pessoas nem sabem que são grandes marcas, quer dizer, grandes marcas que as pessoas nem sabem que começaram como cooperativas e continuam, Exato. Aliás, né? E até, quando eu falei disso, logo eu percebi também que, na realidade, esse é um bom negócio para se continuar por conta do potencial que a gente já falou no começo desse episódio. Quero falar mais sobre como a gente pode estruturar isso com política pública. Mas antes, eu tenho um recado para você que nos acompanha. Não tem como falar de sustentabilidade sem citar um dos bancos mais sustentáveis do planeta, que é o Banco do Brasil, e que firmou 12 grandes compromissos para um mundo mais sustentável com metas até 2030, para fomentar o reflorestamento e a conservação florestal, a agricultura sustentável, a energia renovável, entre outras grandes ações. Acesse esse QR Code que aparece no seu vídeo para você saber mais. E agora a gente volta com o nosso assunto aqui na mesa. Vamos falar agora de algo que nos incomoda e com razão, né? Inclusive, vou usar um termo que se usa muito hoje em dia, né, para empreender e também até no ESG, que é para escalar um projeto. Como é que a gente conseguiria escalar esses projetos para que deem certo, assim como o exemplo que a gente tem aqui, inclusive, né? Hoje nós temos políticas públicas, é muito interessante, porque a política nacional ela é de 2010. Fala, poxa, mas 2010, né? Já temos aí 13 anos de política nacional, já com obrigação ali de todos priorizarem os catadores, trabalharem na logística reversa. E de lá para cá, a gente vê uma evolução muito grande. Ela foi devagar nos primeiros anos e começa uma evolução muito grande a partir de 2020. De fato ali na reciclagem como um todo, tá? Nessa questão do incentivo à reciclagem e à inclusão dos catadores. Então começa de uma forma muito forte, tanto no nível estadual quanto federal, e isso vem crescendo cada vez mais. Hoje nós temos 12 estados já regulando a logística reversa e priorizando o trabalho e a remuneração dos catadores, tá? Sejam autônomos ou organizados em cooperativas ou associações. E nós temos ali a regulamentação federal e o Plano Nacional de Resíduos, que aumenta as metas de logística reversa de 22%, que é uma meta de 2015, para 30% em 2024, e metas progressivas até 2050. Isso é importantíssimo, porque isso fomenta muito esse mercado da reciclagem como um todo. Temos outros desafios. Além desses, temos desafios tributários, tá? Ainda compra-se muita resina virgem,
porque a resina reciclada ela é mais cara ainda em muitos casos, né? Então a gente vê muito material sendo importado também a um preço mais barato do que o preço ali do reciclável. Então a gente precisa trabalhar esses desafios, mas fomentar o crédito de reciclagem que traz a remuneração efetiva, e a gente não está falando de doação, mas uma remuneração efetiva pelo trabalho dos catadores, de todos que trabalham ali na ponta, ali coletando e separando o resíduo para que ele vá, para que seja viável a reciclagem. Esse incentivo, essa receita, ela é importantíssima para estruturar toda essa cadeia. Então temos que trabalhar tudo isso, inclusive, ela chega inclusive no redesenho da embalagem, porque quando se paga pelo crédito, as empresas começam a pensar em materiais melhores, né, para serem produzidos ali e colocados no mercado em suas embalagens, porque elas vão pensar, poxa, eu estou pagando por um material que não está sendo reciclado, eu vou ter problema, eu vou ser fiscalizado, o meu consumidor começa a ver tudo isso. Então a gente tem trabalhos aí em educação, a gente tem um trabalho de conscientização, a gente tem um fomento ali de fato à reciclagem, com um aumento da cobrança pela logística reversa e da conscientização das empresas. Importante falar, quando a gente fala em conscientização das empresas pela logística reversa, isso é um custo, mas isso não precisa ser só um custo. Então, o que a gente vê, inclusive a última pesquisa do APAS-Show, que é a Associação Brasileira de Supermercados, a Associação Paulista de Supermercados, ela traz ali que 95% dos consumidores hoje preferem marcas mais sustentáveis. Então isso pode ser um trabalho das marcas junto ao seu consumidor, uma conscientização que aconteça ali desde ali da ponta. E inclusive isso acontece até com as cooperativas, quando marcas vão visitar vocês, às vezes reconhecer produtos delas, embalagens delas, e que podem ser melhoradas, né, Carioca? Vocês percebem, inclusive, isso no dia a dia, porque eles estão manuseando coisas que poderiam mudar. Isso está acontecendo, vocês percebem que as marcas estão investindo nisso? Esse é um assunto que eu venho discutindo com as grandes marcas, justamente para levar os seus designs de embalagem até as cooperativas, para eles entenderem que, às vezes, uma embalagem bonita, que salta aos olhos do consumidor, uma cor tal, com uma cor tal, nem sempre, né? Quando chega lá na ponta, onde nós deveríamos separar e encaminhar de novo para a indústria recicladora, ele acaba se transformando em rejeito, indo parar no aterro sanitário, porque nós trabalhamos numa linha de produção. Então você pega a embalagem com 2, 3, 4 tipos diferentes de resíduo na mesma embalagem. O cooperado perdeu tempo para fazer esse trabalho, ele vai estar deixando de defender o leite das crianças. Pois é. E mas uma coisa que eu queria só, me perdoe te interromper, uma coisa que eu queria só acrescentar na fala da Jéssica. Eu não vejo esse crescimento todo desde há 13 anos atrás, quando foi a Lei 12.305, que é a Política Nacional. Verdade. Os índices de 3% de reciclagem no país não mudou nada. Pois é. Ainda temos mais de 2.300 lixões a céu aberto, que já deveria estar encerrado desde 2014. E a gente não mudou nada. São mais de 100 mil trabalhadores lá disputando resíduo com ratos e urubus. Eu também fiquei pensando sobre isso. Eu aproveitei justamente o tema sobre as embalagens, mas eu queria voltar, porque eu também tenho essa percepção, mas eu gostei de ver que, quem sabe, a Jéssica está até mais atualizada do que a gente, sim. E diz que mais atualmente, então, se vê agora uma arrancada aí dessas prefeituras e estados se reestruturando, né? Pode ser que até o entendimento da própria lei, né, Jéssica? Eu acho que... leva um tempo mesmo. Leva um tempo, não deveria levar tanto tempo. Pois é. Não deveria. O Carioca tem toda a razão, tá? Ainda temos uma situação muito complicada, ainda estamos engatinhando. Mas, de fato, de 2010 até 2015, 2020, foi quase nada, né? Praticamente zero.
E hoje a gente começa a ver o pessoal falando sobre isso. Esse assunto, ele tá mais recorrente. A gente já ouve, as pessoas já ouvem falar ESG, tem que pensar alguma coisa. Ainda é pouco. A gente ainda precisa de muito mais. Pensa que hoje nós temos metas atualmente no estado de São Paulo de 23% de logística reversa ali, ou seja, de retorno das embalagens ali ao ciclo produtivo, e no resto do Brasil ainda 22%, e já se fala em 2024. Nós ainda chegamos em 3%. Ainda é muito pouco, mas de fato o assunto está cada vez sendo mais discutido, a gente vê ministérios públicos envolvidos, estados já regulamentando, mas é novo, a gente precisa de muito mais, a gente precisa de muito mais conscientização. Quando a gente vê aquele símbolo, e é um ponto que o Carioca trouxe muito bem, quando a gente vê aquele símbolo e que o consumidor fica tranquilo, tem um símbolo da reciclagem falando leve este material para um local para um cesto reciclável, né, alguma coisa nesse sentido, o consumidor acha que aquilo está sendo reciclado. E por inviabilidade técnica e econômica, ele não está. Muitas vezes não está. E é muito interessante quando as empresas vão e acham que estão fazendo alguma coisa e visitam ali de fato uma esteira de triagem, né? Porque passa aquele material, uma separação de fato do material do que vai ser reciclável. A gente já acompanhou várias que falam assim: opa, mas calma aí, por que isso daqui foi para rejeito? Quer dizer que o meu material vai para aterro ou lixão? Vai. Ué, mas ele é reciclável. Não é. Isso daqui não é viável. Não tem mercado que compre esse tipo de embalagem, que consiga reciclar esse tipo de embalagem. Então a gente precisa de um trabalho ali geral. Então a gente tem um poder público que precisa estar ali atuante, fiscalizando, observando, cobrando de fato por essas metas, tá? Não é fazer um pouquinho, é de fato o cumprimento de metas. Tanto de fazer a parte deles para fomentar realmente as cooperativas, remunerar os catadores, e tanto também até de alertar, aí como você falou da fiscalização, indústrias que acham que estão fazendo, né, ESG, e no fim das contas é só para inglês ver. Olha, até rimou. E aí usei um termo. Com certeza, a gente tem um trabalho ali que vai desde a educação, redesenho de embalagem, para de fato fazer a economia circular acontecer, mas a gente tem um trabalho forte do poder público que precisa trabalhar e precisa atuar para ver essas metas de fato acontecerem, para a gente conseguir enxergar ali o aumento das taxas de reciclagem de fato. Em alguns estados a gente já vê isso acontecendo, tá? De fato, um aumento da taxa de reciclagem, mas ainda ínfimo perto do desafio que nós temos. Como a gente falou, o desafio é grande. São 82 milhões de toneladas de resíduo, sendo que com potencial de reciclagem são mais de 24 milhões ano. É muita coisa. Temos aí um grande potencial, prefeitos e governadores, né? Por favor, vamos encerrar o programa com uma mensagem, apesar desse puxão de orelha que a gente deu, necessário, com um otimismo carioca. Inclusive você é uma representação de que a gente pode ser otimista, é uma superação. Qual é também a sua visão para o futuro? O futuro que eu vejo é um futuro promissor, porque a gente percebe que as pessoas estão procurando cada vez mais a sustentabilidade como um todo. E os catadores e catadoras, eles precisam se tornarem protagonistas, deixar o coitadismo de lado, o assistencialismo de lado e assumir o seu papel, a sua profissão. E assim a gente vai conseguir ser muito mais feliz. Isso, e principalmente, né, o que falta hoje na humanidade é um pouquinho mais de amor. É verdade. Né? Vamos se amar mais, vamos falar mais de amor. O Tim Maia já falava isso, né? Sim, e o ESG também é isso, né? É isso. Essa colaboração, é se apoiar. Essa mescla, né? E como você falou também, até o amor próprio. Então não se vê como um coitado, e sim como um empreendedor. Como empreendedor. Assim como o carioca. Gostei. Tua visão para o futuro, Jéssica? Eu gosto de citar uma frase que não existe jogar fora. Tá? Estamos todos no mesmo planeta. Não existe jogar lixo fora, não existe lixo, tudo pode ter um valor. Como que a gente pode trabalhar de fato para a economia circular? Então, se a gente se conscientizar disso, se nos conscientizarmos que não existe jogar fora e que a gente precisa separar e que a gente pode valorizar e que tem pessoas ali que devem ser valorizadas pelo trabalho que estão prestando para a comunidade como um todo, para todo o nosso planeta, eu acho que a gente consegue chegar lá.
porque você mora na sua casa, mas você vive no mesmo planeta que a gente. Vamos respeitar todo esse planeta como a gente também. É isso aí. Carioca, muito legal estar com você. Sucesso nos seus negócios e que a gente se veja mais vezes na Agenda pela Sustentabilidade. Pô, foi um prazer estar aqui com você essa tarde. Maravilhoso. Obrigado você por ter vindo, pelo seu tempo doado aqui para nós e para quem está acompanhando a gente. Jéssica também, muito obrigado por ter vindo. Nós que agradecemos aqui em nome do Eu Reciclo, agradecemos por poder falar sobre esse tema que a gente ama tanto. Eu acho que a gente trouxe um conteúdo legal para quem nos acompanhou, não é? Com bastante dados e ideias. Então, se você não quer perder nenhum tema do Foco ESG, lá no YouTube do SBT News, clique no sininho. Assim você vai ser sempre avisado sobre os nossos novos episódios. Nas redes sociais também siga a gente, é só procurar pelo SBT News. A gente se vê aqui no SBT.